noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 27ª vez. O incrível, o estourado, o espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast rolê. Sabe, às vezes a gente passa por algumas coisas na vida que deixam a gente meio que em modo pausa, meio que um congelamento, uma dúvida do que fazer. E quando a gente perde tudo? Lembrando que tudo é um termo muito subjetivo. E quando você percebe que não tem mais como voltar atrás? Aquela sensação de não ter como recomeçar. Mas recomeçar o quê? Você sabe? Já comentei aqui outras vezes sobre a gente viver no modo automático. E nessa rotina entram pessoas, lugares, funções. Quando uma quebra, um momento de ruptura e perda acontece, a gente sente o peso. Mas como lidar com ele? Qual peso eu dou para essa perda? E olha, não vou ficar aqui falando, pensa positivo, que tudo vai ficar bem, porque seria de um cinismo absurdo, ainda mais vindo de mim. Então vamos tentar colocar as ideias no lugar. Eu também vou tentar colocar as minhas ideias numa ordem que faça sentido. Primeiro de tudo, eu vou citar aqui uma coisa que a Mari sempre me diz em momentos de crise. E claro, né, uma pessoa com anos e anos de terapia seria a pessoa para me dizer isso. Não sofra pelas coisas que não estão sob o seu controle. Não foi exatamente nessas palavras, mas no sentido de: se você não podia fazer nada para solucionar, por que você está sofrendo tanto com o resultado? Não foi culpa sua. Não estava sob sua responsabilidade. Não tinha como você ter todas as informações e todas as ferramentas para resolver, seja o que for. A gente meio que toma todas as dores do mundo, joga no nosso ombro e segue por aí andando com esse volume enorme em cima das nossas cabeças. A gente fica rebominando na mente cenas e cenas, procurando um culpado ou alguma solução, e muitas vezes essa solução é culpar a gente. Ou tomar boa parte da culpa para si, né? Mas calma lá. Quando uma coisa acaba, você só tem 3 opções e nenhuma outra. Ou você segue em frente, ou você estagna e fica parado no lugar, ou você retrocede. E ninguém aqui quer retroceder, né? Não, a gente não quer. Eu sinto quando um amigo sai da minha rotina. Meu melhor amigo do escritório teve que ser desligado por motivos maiores que não dependiam dele. E a gente faz o quê com essa informação? A gente engole com farinha. Doeu. Porra, doeu. Mas que drama, né, Dan? Ai, dramática. Ai, gente, toda perda é uma perda. Mas nem toda perda é uma falta. A perda pode ser a causa de um novo início, um recomeço, uma página em branco naquela parte da sua vida que você pode ser melhor e fazer melhor e dar o seu melhor. É uma perspectiva diferente. É válido praticar esse pensamento. Tem perdas que são enormes. Tem perdas que são delimitadoras de certa forma. Tem perdas que doem para sempre. Então, a única coisa que a gente pode fazer é aceitar. Aceitar, recolher os cacos que restaram e tentar criar algo novo com as peças soltas. Infelizmente, a vida é finita e todo mundo vai chegar a um fim. Todo mundo vai sofrer as perdas e também ser a perda de alguém. É o processo da vida e ela é tão linda e intensa assim justamente por isso. A gente precisa ter medo de perder para manter aquilo vivo. Tem um episódio nosso que a gente conversou sobre o medo e sobre ele ser um dos sentimentos mais poderosos que tem. Porque o medo, ele é um instinto natural do ser humano para se manter estável, para se manter vivo. A gente sempre tenta manter o que a gente tem para não perder nada. E a gente precisa tomar cuidado com esse sentimento. Ele também pode ser traiçoeiro e pode fazer com que você não haja por medo. Isso não é o que a gente quer. A gente quer que você avance, a gente quer avançar. Você avançar e eu avançar. Eu quero te ver bem, eu quero te ver descobrindo gostos novos, quero te ver honrando as pessoas que você ama e as que te amam. Quero te ver segura,
Quero te ver tão bem de apoio que você também possa apoiar outras pessoas. Eu tenho que estar bem para fazer outra pessoa que está mal se sentir menos pior. Aquelas pessoas que raciocinam em momentos de caos se dão melhor nesses momentos de perda repentina, né? Porque, nossa, a perda repentina é um furacão dentro da gente. E por que será que a gente é assim, né? Por que a gente precisa perder para conseguir dar um passo para trás para só então ver como as coisas estavam indo, para ver no que eu poderia ter feito melhor? A gente sempre pode fazer melhor. Mas por que a gente não faz? Porque para eu dar o meu melhor, outros fatores influenciam para que isso aconteça e entra naquilo que eu falei. Tem coisas que acontecem que a gente não controla. Viver hoje em dia é muito caro. Acho um tanto injusto que na época dos meus pais era possível comprar um carro, ter uma casa, sustentar vários filhos, porque hoje em dia o jovem não tem mais esse poder. E assim, não tem como eu generalizar na minha fala, porque muitos, né, na época dos meus pais, inclusive os meus pais, não puderam comprar uma casa. Eu sei como é a desigualdade nesse país e eu entendo que a qualidade de vida muda de um indivíduo para o outro. Mas é aquilo, né? Isso eu ainda não posso controlar. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu tenho que enfrentar de frente as coisas e perder um emprego, por exemplo. Porra, é uma puta de uma perda. Ali eu não tô perdendo só a minha função, ou só o meu local de trabalho, ou só o meu status na empresa. Mas também perde aquele sustento, aqueles amigos que estavam inseridos no seu dia a dia. E aí você se culpa. E se culpa. Nossa, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter percebido antes. Não, você não poderia, porque já aconteceu e aconteceu como aconteceu, foi aquilo. Coisas resultaram naquele momento. E agora você tem a opção de ficar em posição fetal num canto desesperado ou você pode recomeçar ali. Você pode até experimentar outro tipo de trabalho. Você deu de cara com uma oportunidade de fazer outra coisa? Não estava nos seus planos, mas vai fluindo que essa maré vai te levar para algum outro lugar. E depois de um tempo, você vai olhar para trás e ver que aquela perda foi o que te impulsionou de você ganhar o que você tem hoje. Pessoas, lugares, momentos. Um relacionamento que chega ao fim pode ser lindo. Pode ser uma lembrança boa, pode ser um aprendizado. Pode até virar uma amizade. Tudo pode acontecer. Quando duas pessoas rompem uma relação, a quebra da rotina bate nas duas. Para chegar nesse ponto é porque no decorrer do tempo as coisas foram acontecendo e vocês foram reagindo a essas coisas. Sempre poderiam ter feito melhor, claro, mas não fizeram. Não era o momento, ou não era a pessoa, ou não era a motivação certa, não era o sentimento certo, a intenção certa. Tá vendo? Nem no seu relacionamento você tem toda a culpa. Mas na próxima relação você vai aplicar as coisas que deram certo antes e vai aprender coisas novas e gostosas que vai te mudar como pessoa. Você pode até voltar com quem você estava, mas vai ser diferente. Vai mudar com a cabeça de uma pessoa que pensou na relação e refletiu sobre tudo o que aconteceu. É inevitável criar uma lousa de prós e contras na mente. É inevitável imaginar resultados diferentes. São realmente infinitos. Mas não vai ser uma palavra ou um momento que vai mudar tudo. A vida, ela é construída todo dia. E todo dia você precisa estar consciente sobre si para dar o seu melhor para você mesmo e para quem você acha que merece o seu melhor. E é muito difícil lidar com as perdas. A gente sempre se acha incapaz de sair dessa. Muitos dizem que Deus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Mas eu também vejo mais pro outro lado, de que nós, seres humanos, nós somos sobreviventes. Em toda a história do mundo, por mais cruel e injusta que seja, o ser humano sempre lutou pela autonomia. Sempre lutou pelas suas vontades. Eu não sei qual religião você tem, ou se não tem nenhuma, mas falando de mim, eu acredito muito que nós somos fortes. E os ensinamentos que a religião nos dá podem nos deixar ainda mais fortes e com o coração tranquilo, né? Porque ele traz aquela esperança, aquela de que vai dar certo, de que você vai tentar e vai conseguir. Mas assim, claro, depende de muita coisa. Mas independente disso, a gente é guerreiro. Nossa descendência passou por tanta coisa. Nosso país passa por tanta coisa todos os dias. E aqui nós seguimos de pé. Junto a gente pode ser mais forte. Apoio é essencial. Ter confiança, ter amigos, ter com quem contar. Porque olha,
A vida não é fácil. E eu, coitada, falando isso com 30 anos. Eu tenho muito que viver ainda, eu tenho muito que aprender. Meus problemas de hoje podem não ser nada para Daniele de 50 anos, 60, 70. Perspectiva, lembra? Dói. A perda dói. E assim, dói até para quem nem perdeu nada. Só de estar vendo outras pessoas perderem. E infelizmente nesse ano a gente teve problemas de má gestão e crise climática que combinadas resultaram em muitas pessoas, muitas famílias perderem tudo. E assim, alguns perdendo tudo mesmo. Até a vida. Então, se a gente puder deixar a vida um tiquinho mais leve, vale a pena tentar. Não só para mim, nem só para você, mas para nós, todos. Ninguém solta a mão de ninguém, saiba que você não tá sozinho. A gente tá junto nessa jornada muito louca chamada Life. Ai, nesse episódio de perdas, eu não entrei muito sobre perder alguém importante no sentido de morte, porque eu acredito que o luto é um assunto muito íntimo e muito singular de cada um, com tratamentos e conversas para aquele indivíduo que está sofrendo. Eu já perdi pessoas importantes e acredito que você também, e esse é o maior dos maiores pesos da vida, a perda dela. E eu adoro vocês. Quero aqui dizer um muito obrigada por me ouvirem e por darem esse espaço de entrar na rotina de vocês, mesmo que por só 15 minutinhos. Espero ter feito você se sentir um pouquinho melhor do que quando você começou a escutar esse episódio. Quero agradecer pelo apoio, pelos ouvintes, pelas mensagens, pelos compartilhamentos de stories, enfim. Vocês são demais. Gostasse? Curte. Compartilha com os amigos todos. Deixa 5 estrelinhas e me segue no Spotify. Quer compartilhar algo comigo? Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça e código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa. @DaniLisboa e @pod.cashrolê nas redes sociais. Te desejo um ótimo resto de dia. E até a próxima!